Família do Cavalo. Olá pessoal, bem-vindo ao Família do Cavalo 2022. Você que é apaixonado por cavalos e queria um programa que falasse sobre isso, achou com dicas sobre manejo, treinamento, nutrição, dentição e um bate-papo com os melhores treinadores do Brasil. Não percam! E você que quer ajudar a gente a fomentar ainda mais o cavalo, siga a gente nos nossos canais. Bom dia, galera! Nós aqui mais uma vez. Queria mais uma vez agradecer a audiência de vocês, que está sendo muito bacana. A gente tem recebido vários e-mails, vários contatos do pessoal agradecendo e a gente fica muito grato com isso. Eu queria mostrar para vocês como que eu faço hoje, no episódio de hoje, a troca de mão, porque nós vamos virar o primeiro tambor no percurso, o animal já no percurso, ele vai virar o primeiro tambor para a direita e o segundo e o terceiro para a esquerda. Isso ele tem que ter a troca das mãos dele, ele tem que virar, como o cavalo tem um círculo para a direita, ele vai trocar o círculo para a esquerda, ele vai ter que fazer uma troca de mão. Eu vou mostrar para vocês aonde eu faço e como que eu faço para o animal a trocar essa mão. Outra coisa, uma coisa que sempre me perguntam, como que eu faço para ir para o primeiro tambor? Eu coloco o cavalo na mão certa? Sim, eu coloco o meu cavalo, eu faço um círculo para ele pegar a mão do galope certo, que é a mão da direita, e depois sim, eu viro o primeiro tambor, troto ele, ponho ele na velocidade de trote e troco a mão para o galope. Então, como eu disse, eu faço um pequeno círculo aqui, ou então uma meia-lua. Faço uma meia-lua até com que ela pegue a mão certa para mim ir para o primeiro tambor. Então eu entro no círculo aqui, ponho ela na mão certa e vou para o primeiro tambor. Eu tenho certeza que ela já está na mão certa, para a direita, agora eu vou para o tambor. Enquanto eu não tenho essa certeza, eu não vou. Entro aberto, passo o tambor, segundo, saio próximo do primeiro. Troto, flexiono a minha perna, ela trocou a mão. Levanto as paletas dela, vou até o fim. Eu vou fazer o movimento agora a passo para vocês entenderem perfeitamente o que eu quero. O animal entrando mais longe e indo para frente. Vou sair mais próximo do tambor. Nesse movimento aqui agora, o que eu faço? Eu levanto minha rédea de fora, que é o lado de fora do círculo, que eu estava usando a rédea de dentro. Eu levanto a minha rédea de fora e pressiono a minha perna na garupa dela. Eu empurro a garupa dela para dentro, para ela pegar a troca de mão. Vou fazer agora para vocês. Eu entro, rédea de dentro, passou a frente dela, eu levanto de fora e ponho a garupa dela para dentro. Aí ela vai botar a outra mão. Espero, trocou, dobrei, levantei, vai lá no fundo, espera ela voltar.
Essa foi a dica de hoje, como ensinar o cavalo com 4 meses no percurso dos 3 tambores a virar o primeiro tambor para a direita, trocar a mão e ir em direção à esquerda. Fazer a esquerda com o segundo tambor, fazer a esquerda com o terceiro tambor. Então essa dica de hoje é muito valiosa, preste muita atenção nela, trabalhe com paciência seu cavalo que você vai conseguir com que ele vire o primeiro tambor e troque de mão para ir para o segundo tambor. Espero ter ajudado, fique aí com a gente que tem mais dicas. Moçada, para vocês também que querem aprender mais, falar mais sobre isso, ver várias dicas, eu tenho meu Instagram, Marco Toledo Filho, acesse que eu tenho várias dicas para vocês, espero ter ajudado vocês. Um abraço, muito obrigado. Qual a energia que alimenta os seus sonhos? O que lhe move na busca dos seus objetivos? Energia é o que nos impulsiona para ir além, para fazer mais, para fazer melhor. Com 40 anos de mercado, oferecemos soluções em nutrição, atendendo inúmeras espécies em todas as fases de desenvolvimento. A Supra coloca toda a energia em oferecer o produto mais adequado, o melhor resultado e a maior satisfação para você que cria com toda a dedicação. Supra, mais que produtos, resultados. Olá família do cavalo, meu nome é Fábio Oliveira, sou gerente técnico na linha de equinos da Supra. Estamos aqui hoje no Aras Rafaela, juntamente com o Dr. Felipe, para falar sobre manejo nutricional dos potros que irão a leilão. E nessa fase, nesse episódio, iremos falar o acabamento desse animal, a finalização desse animal. Dr. Felipe, depois da parte de adaptação feita, depois da parte da musculatura preparada, como é que é essa parte final de preparação para o leilão? Agora nós já estamos após 3, 4 meses, né, que são o período mínimo necessário para você preparar esse animal para que ele possa chegar. Esse animal já foi fotografado, então o ideal é que ele ainda se apresente melhor do que ele vai estar na foto, né? Isso agrada muito para quem vem buscar o animal, então ele surpreende, né? Ele vê um potro no catálogo, ele chega e fala, nossa, ele está melhor do que está no catálogo, então isso é muito importante. Agora nós temos que ter alguns cuidados com o animal, né? Lembrar que ele possa ter um pouco de sobra com relação ao score corpóreo, porque nesse momento ele vai estar indo para o leilão aqui, mesmo aqui que nós estamos indo a poucos metros, né? Nós estamos levando ele a poucos metros, mas novamente é uma nova adaptação, ele vai para o ambiente de prova, onde ele tem o estresse, ele começa a sair da baia, ele começa a ver novos objetos e novos obstáculos, acaba causando mais um estresse no animal, então ele por mais alguns dias ele precisa de uma adaptação. Então para que esse animal não venha a perder, né, não apresente da maneira que você objetivava, é importante que ele esteja com um pouco de sobra com relação ao score corpóreo. Então nesse último momento nós diminuímos um pouco a intensidade do trabalho, né? Mantemos o mesmo desafio nutricional, mas diminuímos um pouco a intensidade do trabalho e até aumentamos um pouco o trabalho de caminhar e estar levando ele em diferentes ambientes para que ele possa estar cada vez mais adaptado, né, com todo esse movimento. Agora nós objetivamos que nós tenhamos alcançado, que o animal tenha alcançado 80% do peso vivo, 80% do seu peso vivo final dele quando adulto, né? Só que essa é uma conta que a gente faz de trás para frente, né? Nós não sabemos qual vai ser o peso final dele de adulto, mas por conhecimento de genética, de desenvolvimento do potro, a gente trabalha com um objetivo. Então esse potro que tem 15 meses, ele vai chegar com aproximadamente 410, no máximo 420 quilos para o leilão, que isso corresponde a 80% o peso que ele terá quando adulto.
É muito importante o que o Felipe falou nessa parte aqui final de acabamento desses animais, que eles estejam sem aparecer as costelas, bem musculados e com essa reserva, porque bem ou mal ele vai sofrer um estresse lá embaixo. Uma coisa importante que o Felipe disse, que ele aqui está atingindo 80% do peso dele como um todo, né? E ele vai estar atingindo, com em torno de 18 meses, 90%, 95% da altura desse animal. Então a gente imagina que esse animal ele vai estar completamente, a altura dele vai estar efetiva apenas com em torno de 60 meses, que tem mais uns 5% de crescimento desses animais. Então toda a parte óssea, a parte estrutural de ligamento, de tendões, ela foi desenvolvida basicamente até os seus 18 meses. Muita gente às vezes não cuida dos animais na adaptação, não faz todo esse manejo de adaptação, chega no final, faltando 15, 20 dias para o leilão, né, Felipe? Eu vou lá e vou incrementar muita ração para esse animal, ou eu vou dar muito suplemento para esses animais, e isso não fará bem para ele, isso pode causar problemas na criação e no futuro desses animais. Com certeza. E principalmente o nosso desafio, que ele é muito grande, porque nós não conseguimos seguir uma planilha de ganho de peso e crescimento e peso final, porque nós trabalhamos, né, com uma genética ampla, né? Então eu tenho cruzamento de cavalo de corrida com trabalho, trabalho com trabalho, trabalho com corrida, corrida com corrida. Então isso altera muito a curva de crescimento, altura e ganho de peso. Então por isso que no nosso caso a observação individual de cada animal é muito importante, assim como outros que também criam animal do mesmo projeto que nós temos aqui. Essa foi mais uma dica da Supra. Queria agradecer mais uma vez vocês que estão aí, agradecer o Felipe e aguardem os próximos episódios. Até mais. Fica o convite a todos para ver o trabalho final, o resultado final de todo o projeto que a cada ano nós apresentamos. Fica aqui o convite para que venham estar tanto no Grand Prix quanto acompanhando a apresentação dos animais no 10º Show de Estrelas do Aras Rafaela e convidados. This old wind through the mountains is so cold, but I never used to feel it when I had you to hold. Resurrecting old memories of you, like the day that you decided your love for me was true. Chilly winter winds remind me of the day you left, and every day it seems to whisper we're farther apart. It's so cold here in Carolina, but it will never be as cold as your heart. It'll never be as cold as your heart. Bom dia, família do cavalo! Meu nome é Fernanda Mobaide Romão, sou médica veterinária e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da vacinação dos equinos. Primeira coisa, você sabe o que é uma vacina? Uma vacina é algo que é capaz de prevenir uma doença, ou seja, vai evitar que seu animal fique doente. Os equinos, eles são vacinados principalmente para 3 doenças. São elas: a influenza equina, ou seja, ela é uma doença altamente contagiosa que causa a gripe dos equinos. Ela causa muita febre, muita apatia, depois pode causar pneumonia, né? E vários outros problemas. Tem a encefalomielite equina, é uma doença que causa alteração neurológica
e muitas vezes vai incapacitar o seu cavalo e até mesmo levar à morte. E o tétano. O tétano, ele é uma doença extremamente grave, com altos índices de mortalidade, em que ela pode ser ocasionada após um ferimento. Seja ele um ferimento traumático, como por exemplo um prego no casco, uma ferida em que seu cavalo se cortou na cerca, ou mesmo pós uma cirurgia, por exemplo, uma castração. Então, essas 3 doenças, elas são combatidas através da vacinação. E existe uma outra doença que causa 100% de mortalidade. E ela é uma doença que ela é pouco valorizada, pois as pessoas acham que ela já está extinta, mas ela não está. Essa doença é a raiva. Então, existe sim, né, a vacina contra a raiva. Lembrando que a raiva nos equinos, nos bovinos, nos ovinos, nos caprinos, ela é principalmente transmitida através, né, do morcego hematófago, tão presente aí em inúmeras propriedades, e ela vai levar o seu animal a óbito, ou seja, a raiva não tem cura. Outro fator importante também de nós vacinarmos os nossos animais contra a raiva é que ela é uma zoonose, ou seja, ela é uma doença transmissível dos animais para o homem e também não há cura, né? Há 99% de letalidade aí nos humanos. Existe também as vacinas reprodutivas, né? Que nós fazemos essas vacinas nas éguas, prensam elas a vacina contra o herpes vírus e também a leptospirose. Só que para montar um programa de vacinação, o ideal é que você consulte o seu médico veterinário de confiança. Ele sim vai conseguir elaborar uma estratégia contra as principais doenças da sua região, pois em uma região ou outra do estado ou mesmo do Brasil, a prevalência das doenças elas são diferentes e pode ser que em uma determinada região uma doença seja mais importante ou de maior ocorrência. Então sempre chame o médico veterinário. Então só relembrando, as 4 doenças importantes aí para nós vacinarmos os equinos são a influenza, a encefalomielite, o tétano e a raiva, as vacinas reprodutivas, herpes e leptospirose. Sempre mantenha as vacinas do seu animal em dia. Sempre tenha a carteirinha de vacinação do seu animal. Tem vacinas como a da influenza que são exigidas para se emitir a guia de trânsito animal, ou seja, a GTA, para o seu animal sair da sua propriedade e ir numa prova, por exemplo, ou ir em algum outro evento ou compra e venda de animais. Então sempre mantenha as vacinas do seu equino regularizada a partir aí do 4º mês de vida. Agora que nós falamos sobre a vacinação, temos que falar sobre a vermifugação. Todos os animais, eles devem ser vacinados e vermifugados com frequência. A vermifugação, ela depende da idade do seu animal, né? Pois potros jovens e que estejam ainda ao pé da mãe tem um calendário de vermifugação diferente. Existem vários princípios que não pode ser utilizado nesses potros, pois eles são muito jovens. Potros de ano e cavalos atletas, eles devem sim ser vermifugados, né, de 3 a 4 vezes por ano ou mais, de acordo com a exposição e com o manejo da sua propriedade. Então, quando o seu veterinário for fazer um calendário de vacinação para o seu aras, para os seus animais, o calendário sanitário de vermifugação ele deve ser aplicado também de acordo com a realidade e com o tipo de manejo, pois animais que convivem em lotes, em pasto, eles possuem uma contaminação maior, por exemplo, do que um cavalo que vive isolado numa baia. Então esses animais eles podem sim ter protocolos de vermifugação diferentes. Lembrando que potrinhos tem que tomar cuidado, pois alguns vermífugos podem ocasionar toxicidade para eles. Eu sou a Fernanda Mobaide Romão, médica veterinária. Essa foi a dica de hoje sobre vacinação e vermifugação nos equinos. Fiquem atentos com os próximos episódios em que nós vamos falar sobre guia de trânsito animal. I am a drifter.
Fala turma, beleza? Aqui na TV o seu Mensagem a Cavalo de hoje vai trocar uma ideia com você sobre 5 coisas para você que está começando a andar a cavalo agora. Quais são as 5 coisas que eu acho importantes? Tem mais, tá? É que a gente quis colocar 5 porque senão vira um vídeo muito longo, aquela coisa arada. 5 coisas importantes para você que está começando a andar a cavalo agora. Primeiro, andar a cavalo demanda de um conhecimento de como você tem que andar a cavalo. Ou seja, eu estou falando de técnica. Você tem que procurar alguém para te orientar a andar a cavalo. Ah, mas eu andava a cavalo quando eu era criança na fazenda e agora que depois de 20 anos, 30 anos eu voltei, então eu sei andar. Não, você não sabe andar. Você acha que você sabe. Por quê? Porque o cavalo é feito de centenas, eu ia falar milhares, hein? Mas vamos para centena. Centenas de detalhezinhos enquanto você está montado, como por exemplo, o posicionamento da sua perna, como por exemplo, o posicionamento do seu quadril, como por exemplo, e que não é frescura, é técnica, né? Então, procurar alguém para você voltar a andar a cavalo com alguém te orientando. Não precisa ser para sempre, mas essa volta é importante. Segunda coisa, você tem que lembrar que quando você está montado, o cavalo faz uma leitura sobre a sua pessoa, sobre quem você é, sobre a sua experiência. Tem uma frase bacana dos caras que eu sigo, o Ray Hunt, o Tom Dorrance, o Bill Dorrance, são caras bacanas pra caramba, que você pode até pesquisar para conhecer mais sobre eles. Eles falam assim, ó, seu cavalo sabe tudo que você sabe, mas ele sabe tudo que você não sabe. Portanto, ao montar um cavalo, você não pode montá-lo com a rédea muito curta, nem com a rédea muito comprida. Com a perna muito apertada, nem com a perna muito solta. Rígido na sela ou solto demais na sela. Esse encaixe de tudo isso é muito importante. Então, lembre-se que você está montando em alguém que está te vendo. E ele pode não verbalizar como eu estou aqui verbalizando, mas ele fala assim, meu, esse cara monta muito mal, velho. Ou então ele fala, não, esse cara monta bem pra caramba, é gostoso, né? Tem que ser gostoso para você e tem que ser gostoso para o cavalo. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, andar a cavalo demanda de você ter algumas obrigações em termos de vestuário e equipamento. Ponto número 1 para você que está com o seu primeiro cavalo. Não, você não pode dar uma voltinha de tênis. Por quê? Pelo mesmo motivo que você deve usar uma luva para fazer determinada, né? Deve usar determinado equipamento para determinada atividade. O tênis, não. Todo solado de sola reta, sola lisa e reta, você não vai usar, ok? É regra. Ah não, cara, para. Eu sou dono da empresa tal, executivo, eu quero dar uma voltinha só no meu cavalo, na minha chácara, no meu final de semana. Você acha que eu vou sair? Eu quero só dar uma volta. Você acha que eu vou lá para dentro colocar uma botina? Sim, você deveria, né? Você deve fazer isso. Então, 3, você demanda de alguns equipamentos. Tênis é um deles. Tênis é um que você não deve usar, né? Você demanda de colocar uma bota no pé. Número 4. Quando você compra o primeiro cavalo, ou está começando com essa história de ter um cavalo, você tem que comprar sela, cara. Tá cheio de gente aí que não compra sela. Eu nunca vi um negócio desse. Compra o cavalo, não compra a sela, não compra a cabeçada, não compra a manta, não compra uma caixa de escova, de higiene. Não consigo entender. Ah não, lá na Hípica tem. Lá na Hípica eu uso lá uma emprestadinha por um tempo. Enquanto eu tô pagando porque eu não tenho dinheiro. Cara, me desculpa. Mas isso é no mínimo falta de educação. Você tem que ter a sua sela. Seu cavalo tem que ter o equipamento dele.
ao comprar o cavalo, você tem que vir com um monte de coisa junto. Porque é lindo comprar, mas agora que começa o pega, né? Então, número 4, você precisa saber que o cavalo tem que ter a sela dele, a manta dele, 2 mantas, às vezes 3 mantas, né? Para que você complete esse kit todo, não é só o cavalo. E número 5, todas as vezes que você estiver no seu clube andando a cavalo, estiver na sua hípica, estiver lá no seu centro de treinamento que você deixa o seu cavalo, o que importa para o cavalo é você. Portanto, o que deve importar para você é o seu cavalo e nada mais. Por que eu estou querendo dizer isso? E eu tenho certeza que muita gente já até parou de ver esse vídeo aqui porque achou que eu ia dar uma mega técnica de que fazer carrédia e tal, né? Mas não é isso. O que importa para o seu cavalo é você. E o que deveria importar para você única e exclusivamente é o seu cavalo. Então eu tenho recebido aqui alguns alunos às vezes que não se ligam que ele deve aprender a encilhar o cavalo, que ele deve aprender a dar banho num cavalo, que ele deve aprender a escovar um cavalo apropriadamente, que ele deve aprender sobre, às vezes, até comportamento, ele deve fazer um cursinho de alguma coisa nesse sentido, porque as pessoas estão mais preocupadas com o entorno do que com o próprio cavalo. Ah, eu vou para a hípica montar, posta aquele filminho todo bonitinho, com musiquinha, papapá, a hora que você pede para amarrar um cavalo não sabe, cara. E aí fica um amor pelo cavalo que para o cavalo é falso. Para o cavalo não vale. Para o cavalo não existe. E você achando, a pessoa lá achando que o cavalo ama ela, porque sábado de manhã, lindo, maravilhoso, fui lá, dei uma montadinha, mas não relou a mão no cavalo. O tratador trouxe no caixote, subiu, terminei, ai, calor, ai, vamos pro bar logo, ai, vamos almoçar, ai. Claro que um dia ou outro você tá atrasado, você tá, né? Agora, quando a tônica da história é o entorno do cavalo, mais do que você com o seu cavalo, e não só no montado, saiba que o seu cavalo acha você um estranho. Duro de ouvir? Duro de falar? Mas a verdade é a verdade. Então guarde essas coisas todas que eu falei aqui. Pense sobre essas coisas que eu falei aqui. Pense que às vezes não é sobre técnica, às vezes é sobre equipamento. Às vezes é sobre atitude. Às vezes é sobre posturas que a gente assume. Às vezes é sobre vaidade. E esses caras aqui não tem nada disso, velho. Nada, nada, nada. Esses caras querem só o bem pro mundo, vocês podem apostar. E eles adoram trabalhar. Eles adoram estar com as pessoas, eles adoram estar numa rotina, eles adoram estar num movimento. Mas eles gostam mais quando as pessoas participam da vida deles integralmente, né? Quando ele sente que aquela pessoa está buscando conhecimento, às vezes, para montar ele melhor. Quando ele sente que aquela pessoa tá a fim de melhorar para os dois. E não só de postar o filminho aqui no YouTube. Fechou? Tchau, valeu. E esse foi o programa Família do Cavalo. Eu sou o Jean Zaratini e espero por vocês todo sábado às 11h30 aqui na Band.
Família do Cavalo.